Vou direto, então. Dicas preciosas para atuar como consultor, tá? A primeira, né, que é a realizar a escutativa. O que é escutativa, tá, gente? Eu acho que é uma expressão que muita gente conhece, mas pouca gente pratica. Escutativa é aquela em que você parafraseia a pessoa e você mostra para ela que você está ouvindo ela. Não é só falar ok? Não, não é só. É muito útil quando a pessoa fala uma coisa e você um pouco repete, né? Que é o parafrasear. Repete mostrando para ela que você entendeu. Então você repete colocando nas suas palavras. Então, por exemplo, o cara fala uma coisa, você fala, doutor Aragão, entendi. Então o senhor está querendo dizer que você quer que eu faça assim assado, não sei o que lá tal. É isso mesmo? Eu entendi certo? Isso é escutativa, tá? E fazendo anotações também. Eu lembro que eu falei ontem que é uma questão de etiqueta profissional, você levar um caderno ou anotar no celular, né? É um modo de você mostrar para ele que você está fazendo escutativa. E sabe por que isso é muito útil quando quando você quer ser um bom consultor? Porque os nossos clientes, que são as pessoas poderosas, eles são pessoas cheios de pensamentos, eles são cheios de ideias, cheios de coisas nas cabeças, na cabeça deles. E muitas vezes eles precisam organizar as ideias. E quando você anota, aliás, como consultor, uma coisa que eu gosto muito de fazer enquanto o cliente está falando, né, eu estou anotando, por exemplo, assim, eu abro um PowerPoint, um Word, um Excel, aí eu vou anotando o que ele está falando, né, enquanto está projetando numa tela, e aí eu vou ajudando o meu cliente a organizar a ideia dele, a cabeça dele. Então, não apenas ele está vendo que eu estou prestando atenção, como eu também estou, pode inclusive ser num quadro, né, num quadro branco, você está anotando, eu estou ajudando o meu cliente a organizar a cabeça deles. Entendo que se você quer ser um bom consultor, isso, inclusive, gente, eu aprendi na prática, tá? Ninguém me ensinou isso, não. É uma coisa que eu aprendi né, com 25 anos de idade, aí prestando consultoria e estando há 12 anos fazendo isso. Deixa o cliente falar e você vai ajudando ele a organizar as ideias. Várias vezes o papel do consultor é esse, você fazer as perguntas certas e ir ajudando o cliente a organizar as ideias dele. E conforme ele vai dando as ideias dele, você vai inserindo as suas contribuições. Sabe por quê? As pessoas gostam mais das ideias quando elas acham que é a ideia delas. Então, deixe o cara falar e você vai inserindo as suas contribuições e no final ele vai entender que aquilo foi ideia dele. Mesmo assim, ele vai ficar grato a você, ele vai perceber que você é útil para ele. Outro aspecto, tá? Muitas vezes você vai estar na função de um consultor e o cliente ele não deixa que você assuma a liderança da consultoria. Digamos, você está numa reunião com 12 pessoas e o doutor Aragão lá, que é o diretor do hospital, ele acaba não deixando você liderar a reunião. Ele toma o controle, né, do projeto, do processo da reunião e não deixa você liderar. Olha só, eu já fiquei muito incomodado com isso na minha vida, mas depois eu percebi que não era motivo de eu ficar incomodado, e eu vou explicar para vocês o porquê. O importante é você entender o mais rápido possível quais são as expectativas do cliente. Eu tenho clientes que gostam que a consultoria da Equipacare conduza todo o processo. Digamos que a gente vai fazer uma compra de equipamentos. Que esse cliente ele gosta que a gente faça a negociação inteira, faça a escolha do equipamento inteiro e vá até o final. Agora, tem muito cliente que ele não quer perder esse poder, que ele quer que a gente ajude ele, fique como staff, mas ele que toma a decisão. Então, esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, em que você tem que perceber o mais rápido possível. Qual é a técnica? Quando você começar a sua consultoria, você chama todo o grupo e você pede a licença para a pessoa poderosa, para o cliente, para você fazer uma apresentação geral do projeto. Ele vai ficar quieto, ele vai ouvir, ele sabe, né, muito bem, vai dar a vez para você fazer uma apresentação com slides, tudo bonitinho. E aí você vai apresentar uma visão geral. Nesse caso, o cliente vai achar educativo aquilo que você apresentou e ele vai decidir, e ele pode deixar que você conduza, mas pode ser que não, que ele queira fazer do jeito dele, tá? O que eu quero falar para vocês aqui, o importante, é o seguinte, eu queria que vocês entendessem que o cliente, ou a pessoa poderosa, o motivo para ele querer manter o controle, né, sobre o projeto, sobre o processo, é porque o que está em jogo é a reputação dele. Às vezes aquilo é a empresa dele, sabe? Imagina, pensa numa construção de um hospital. Aquilo ali é provável que seja o projeto mais importante da vida daquela pessoa, daquele médico. Aquele médico que tá querendo construir um hospital e, por exemplo, contrata a Equipacare para ajudar na consultoria. Provavelmente aquele é o projeto da vida dele. Então ele tem todo o direito de deixar aquele projeto com a cara dele, gente. Para a Equipacare é só mais um projeto de 100 que a gente já atendeu. Agora, para ele, é o projeto da vida dele. E aquilo que eu já falei 10 vezes no dia de hoje, conselho é apenas isso, um conselho. Então é o seguinte, quando você tiver como consultor,
e você vai dar uma sugestão, é por isso que é bom dar sugestões na forma de pergunta, como eu já falei. Porque, de algum modo, você vai conhecer um pouco a opinião da pessoa, tá? O cliente, ele muitas vezes pode ter uma opinião formada, e aí, você conhecendo a opinião do cliente, você adapta a estrutura do seu conselho da melhor forma possível. Olha só, eu não estou dizendo aqui que você vai ser um bonequinho de presépio, tá? Porque se você é um bom consultor, você vai ter sua posição técnica. Então, você não vai falar para o cliente uma coisa que ele quer ouvir. Ou seja, se ele confia em você, você vai falar a verdade para ele, ok? Então, você vai dar seu parecer de especialista, só que o que você vai ajustar é o tom e a linguagem, tá? De acordo com a sua percepção, de uma forma que isso seja melhor recebido, ok? Até porque se esse cliente achar que você não é compatível com o pensamento dele, ele pode até, sei lá, desistir de você. Então, assim, a técnica é essa, você mantém seu parecer técnico, tá? Sua posição técnica verdadeira, mas você procura conhecer a visão do cliente para você poder ajustar o tom e a linguagem. E no final das contas, conselho é só isso, um conselho. Ele pode rejeitar, tá? Cabe a ele aceitar ou rejeitar. Então, quando aqui os nossos colegas perguntaram, né? Quando eu dou uma sugestão para o meu chefe e ele não me ouve, ou não me ouve, ou não ouve mais ideia, enfim, cabe a ele aceitar ou rejeitar, tá? Então, assim, o máximo que pode acontecer é isso. Por isso que vocês têm que entender e aceitar que conselho é apenas isso. Eu já tive muita vaidade com relação a isso no início da minha carreira. Eu achava que quando um cliente fazia... digamos que eu fiz um estudo e eu indiquei que ele comprasse um tomógrafo de uma marca A e o cliente ia falar, não, mas eu acho melhor comprar da marca B. Eu me sentia meio insultado, como se ele não confiasse em mim. Mas, gente, isso é pura vaidade. Até porque, como eu vou entrar no slide agora, algo que eu também aprendi ao longo dos anos é o seguinte, tem uma boa razão para você não ficar desapontado, não sentir que você não é valorizado quando o cliente não ouve seus conselhos. Porque é o seguinte, ele é o líder do negócio, ele tem uma visão certamente mais profunda e mais abrangente do que a sua, porque ele é o líder do negócio. Então ele enxerga aspectos que muitas vezes você não enxerga. Ele enxerga subjetividades, estratégias, fatores que são políticos até mesmo, que a gente não pode esquecer da política, né? Então tem grande chance dele ter razão. É por isso que, gente, se ele está ali para isso, se é a função dele decidir, e eu estou aqui como staff, como engenheiro dele, como conselheiro dele, eu vou dar meu conselho. Se ele não quiser seguir, ok. A chance dele estar certo também é grande, porque ele tem uma visão mais elevada sobre o negócio. Mas mesmo que ele esteja errado, há líderes que simplesmente precisam vivenciar por eles mesmos o erro. Ele vai ter que errar, né? Por isso que para o colega aqui que falou aquela questão, mas o meu chefe que não me ouve, né? Se o seu chefe tiver mesmo errado, em algum momento isso vai ficar claro que ele está errado. E aí você vai ter uma segunda oportunidade de falar com ele, né? E de trazer a ideia de novo. Mas veja, nunca diga para o teu chefe, nunca diga para o teu cliente, bem que eu te avisei, hein? Eu estava certo, você estava errado, hein, babaca? Nunca, né? Nunca fale se bem que eu te avisei, você estava errado. Sabe por quê? Isso também é outra bobagem da vaidade. Não passa pelas peneiras de Sócrates. É certo que assim, a gente querer estar certo é uma emoção humana, tá? Mas ainda mais com alguém que descartou as suas ideias, mas a gente tem que resistir a essa tentação, porque não passa pela peneira da utilidade. Você fica doido, mordendo a língua para falar para ele, bem que eu te avisei, mas isso só vai servir para ele ficar bolado contigo e não vai ter utilidade nenhuma, sabe? Você não tem nada a ganhar com isso, só a vaidade. E outra coisa, gente, e se você estiver numa reunião importante com várias pessoas poderosas e de repente alguém te faz uma pergunta e você não sabe, não tem opinião, não tem conhecimento sobre aquilo? Presta atenção nessa pergunta. Eu já tinha falado antes, num dos slides anteriores, que quando você não sabe, é melhor falar não sei, né? Eu não disse isso para vocês? Que é melhor falar não sei? Olha, não sei, mas daqui a 2 horas eu vou descobrir e eu te dou a resposta. É sempre melhor você falar não sei do que você falar uma bobagem, você se arriscar a falar alguma coisa que você não tem conhecimento. Tá bom. Mas, contudo, todavia, quando você está numa função de consultor, de conselheiro, algumas perguntas pega muito mal você falar não sei. Infelizmente, algumas vezes você não vai poder falar não sei. Como é a técnica para você, meu amigo, quando você estiver numa situação, e eu mesmo, vira e mexe, passo por uma situação como essa, em que a pessoa vai e me pergunta uma coisa estratégica, diferente e tal, sobre a qual eu nunca tinha pensado a respeito. Não é, às vezes, um conhecimento técnico, pode ser uma opinião sobre a qual eu nunca tinha desenvolvido, ter pensado a respeito. Então, qual é a técnica? É o seguinte,
você responde com pergunta, fazendo perguntas. Então, por exemplo, digamos que o cliente perguntou para você assim, ô Guilherme, qual é a sua opinião sobre a gente reestruturar o nosso departamento assim assado e a gente investir nesse negócio aqui? Você acha que vale a pena a gente trocar esse nosso processo aqui por esse protocolo novo? Digamos, eu nunca pensei nisso. Aí eu vou responder para ele assim, olha, o que os concorrentes estão fazendo? Vocês já se informaram sobre o que os hospitais estão fazendo? De onde é que veio essa ideia, né? Nós temos as pessoas certas para liderar esse processo? Tá, mas a gente tem um plano B, caso isso dê errado, caso as projeções saiam do curso. Enfim, você também pode dizer assim, ó, doutor, eu não tenho certeza. Quais foram as opções que você considerou antes de estar pensando nessa proposta? Então, assim, não diga não sei e decorem esses macetes aqui, essas perguntas que você pode fazer de volta, né? O que o concorrente está fazendo? Quais são as opções que você considerou? Nós temos as pessoas certas, nós temos um plano B, se isso der errado. Então você devolve, em vez de você falar não sei, você devolve com mais perguntas, e aí você provavelmente que você vai conseguir formar a sua opinião ao longo do processo que está sendo trabalhado, tá? Então, assim, quando alguém te perguntar uma coisa que você não sabe, você vai dizer, ô, doutor Aragão, olha só, eu consigo ver os méritos dessa ideia, realmente parece ser uma ideia muito boa, e eu estou entendendo a oportunidade que você está apresentando, mas será que o hospital concorrente, né, você fala o nome do hospital, ele está fazendo isso? Vocês já pesquisaram isso? De onde é que vocês tiraram essa ideia? Vocês têm alguma referência, tem algum benchmark? Onde é que vocês viram isso? Entendeu? Então, essa é uma técnica de você sair dessa saia justa. E, gente, eu encerro hoje com essa coleção, tá? Foi uma coleção uma coleção até um pouco uma coxa de retalhos, até, eu acho, né? Assim, de dicas e de estratégias e de técnicas de diplomacia, técnicas para lidar com pessoas difíceis e com situações difíceis. São 8h45 e agora vamos abrir para perguntas. Eu vou parar de compartilhar a minha tela. Excelente, Guilherme. Muito obrigado. Bom, eu recebi aqui no meu WhatsApp, perdão, uma pergunta de um colega perguntando se esse material ele está disponível para download ou se você disponibiliza em nome da Equipaquera algum tipo de material com esse tipo de abordagem que foi falado nesses 2 dias. Tem algum método, algum link? O que você me aconselha? O Círio, vai estar, o curso vai estar no YouTube, né? E como eu fiz aqui, gente, outra coisa, eu pensei muito sobre isso, de como esse meu material, gente, me deu muito trabalho, e eu falo para vocês aqui, tem praticamente tudo que eu aprendi, né? Tudo não, mas muita coisa que eu aprendi na minha carreira aqui, eu coloquei com todo o coração nesse treinamento. E então, por que eu estou falando isso? Que eu procurei não ficar fazendo desse treinamento uma propaganda da Equipaquera, uma propaganda de mim mesmo, uma propaganda da minha empresa. Às vezes em que eu citei a minha empresa aqui, foram baseados em exemplos da minha vida, exemplos que eu vivenciei. E por que eu fiz desse modo? Eu fiz desse modo justamente porque talvez seja prático para muitas engenharias clínicas usarem o link do YouTube, que a gente vai deixar disponível, para treinar suas equipes, né? Colocar a aula de ontem, a aula de hoje, que no total são quase 4 horas de conteúdo, né? 3h30, pelo menos, de conteúdo, se a gente for subtrair dos tempos para perguntas. Então, eu acho que é um conteúdo bastante rico, né? Que quase que pega meio expediente, né? Se você colocar para sua equipe assistir, vai dar quase que meio expediente para assistir tudo. Então, eu autorizo aqui, com essa fala que eu estou dizendo, eu autorizo todos aqui que estão acompanhando a usarem o link do YouTube para treinar as suas equipes com esse treinamento. Maravilha, está passando aqui no rodapé também que a gente pode baixar essa apresentação e o link está no Instagram da Equipaquera. Legal. Nem eu estava lembrando disso. O time de marketing trabalhando. Não, mas olha só, mas eu vou dar uma informação a mais aqui. A apresentação que eu fiz aqui hoje, eu ainda não mandei para o marketing da Equipaquera, essa última versão que eu apresentei para vocês aqui agora. Então eu vou estar mandando para elas assim, talvez eu possa mandar hoje mesmo, né? Eu vou compactar em PDF, vou mandar para elas, e aí elas vão subir, e eu acho que a partir de amanhã provavelmente já vai estar disponível não só os links no YouTube, para quem quiser assistir o treinamento, como também a apresentação, o PowerPoint, tá, gente? Eu só peço para vocês, quando utilizarem o material, mesmo que vocês queiram adaptar e inserir o material dentro do conteúdo de vocês, citem a fonte, porque isso também é um fator ético, é um fator de educação, sempre está citando a fonte, né, de onde veio, né, no caso da Equipaquera.
Com certeza. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar rapidinho aqui a pergunta, a gente tá finalizando aqui. Bom, por aqui eu não sei se foi alguma coisa também pelo Instagram ou pelo Facebook. A Lilian, você achou alguma pergunta nas outras redes sociais que você queira trazer, Lilian? Ou não? Tá tudo certo? Não estão todas entrando aqui, tá ok. Tá ok? Tranquilo. Maravilha. Vamos fazer os agradecimentos, então, né? Enquanto a gente faz os agradecimentos, pode ser que apareça mais uma pergunta. Maravilha. Bom, em nome da Cônica Minolta, eu agradeço muito a você, Guilherme, pela sua dedicação e disponibilidade. Tem semanas que a gente vem discutindo e eu sei que você preparou esse material com muito carinho, né, focado para essa rede de eventos. A gente vai ter outros eventos também. Fiquem antenados nas nossas redes sociais. Peço também para seguir a Equipaquer, tem muita coisa legal que eles divulgam lá. Tá? Nesse momento eu queria agradecer também a Beclean e a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica por todo o apoio, né? Eles divulgaram nesses dias todos aí para os seus associados esse evento. Então eu queria deixar aqui meu agradecimento e a toda a equipe, parceiros, colaboradores, colegas de trabalho que participaram, ficaram aí durante esses 2 dias antenados aqui, colaborando com a gente com conteúdo. Muito obrigado. Legal, pessoal. Então eu quero agradecer também, né, em meu nome, em nome de toda a Equipaquer, pela oportunidade aí que a Cônica Minolta proporcionou, né, em estar apresentando, né, esse conteúdo que há muito tempo eu gostaria de apresentar. Também agradeço a Beclean e a SBEB por todo o apoio, agradeço por todos os colegas que ficaram aqui com a gente, tanto ontem à noite quanto hoje à noite. Pessoal, eu realmente espero de todo o coração que tenha sido útil para vocês, tá? Eu realmente acredito muito que eu acredito muito no empoderamento, né, e no empreendedorismo. Eu acredito, na verdade, mais no empreendedorismo do que no sindicalismo. Como assim? Eu acredito mais no nosso poder, no poder de cada um de nós de conquistar a nossa valorização, do que, de repente, assim, que um sindicato ou, né, que o CREA, por exemplo, enfim, vai conseguir conquistar um salário maior para a gente. Eu acho que está muito mais, né, no protagonismo e no empreendedorismo o caminho para você se valorizar. E ontem e hoje eu procurei trazer uma coleção de várias coisas que eu aprendi nesse aspecto de como trocar o crachá de manutenção pelo crachá de consultoria, tá? E tá aí conquistando, né, uma reputação, tá conquistando uma remuneração melhor e tá conquistando o respeito, né, do nosso cliente, tá? Pessoal, espero que isso também ajude a transformar a vida de vocês. Espero muito sucesso para todos vocês. Maravilha. Mais uma vez, obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Sigam nossas redes sociais e, no mais, uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite.